Bom, pessoal, a gente desenvolve a metodologia multifuncional, né? Ela é uma metodologia inovadora porque ela apresenta conceitos, né? Eu não inventei conceitos, fundamentos. A metodologia, a característica dela é que ela tem duas propostas. Um que é o sistema de avaliação e o outro que é o treinamento multifuncional. Então, o que é a avaliação? Aqui é uma proposta de programa. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre a avaliação, né? Ele é um sistema de avaliação qual e quant, né? Customizado, você pode usar ela inteira ou pode utilizar parte dela, né? Para conhecer características do aluno na anamnese, objetivos e déficits de movimento do aluno por meio da aplicação de testes multifuncionais. Tá? O importante é a gente entender que o déficit não é disfunção. Déficit são alterações do padrão de movimento que tem relação com diminuição da força, mobilidade, consciência corporal, tá ok? Então, normalmente, né, os déficits de movimento, esse foi o referencial teórico que a gente utilizou, né, para estudar essa proposta, né? Muitas vezes o aluno apresenta o déficit que ele não compreende a instrução verbal do exercício, é um problema de compreensão, a coordenação motor e recrutamento neuromuscular, isso é muito comum, insuficiente força muscular e estabilidade articular em alguns grupos musculares, né? Insuficiência da mobilidade articular e consciência corporal. Então, essas são as principais. Veja que no déficit de movimento não existe a dor, tá? Não existe a disfunção, é um déficit. Como é que a gente criou essa avaliação? Eu fiquei 6 anos, né? Eu experimentei cerca de 8.000 alunos que entraram em academias, né? Depois a gente filmou cerca de 3.000 alunos para verificar se o teste dava certo, se não dava, coisas que já eram referenciadas na literatura. E eu constei cerca de 80 trabalhos publicados em revistas científicas, 12 livros de autores especialistas em avaliação. E os dados que a gente colheu, então, foi da população brasileira. Então, é algo assim, made in Brasil, né? E aí, né, pessoal, aqui foi quando a gente foi fechando, foi finalizando. Eu fui estudar, não aqueles testes tradicionais do banco, do teste de Bruce, de Balk, de lactato, isso já é comum, a avaliação física já é bem caracterizada. Eu fui ver um outro mundo, né? Aí eu vi o Liberson, eu fui estudar nos Estados Unidos a avaliação UFMS do Cook, né, Gray Cook, é uma avaliação muito legal. Eu apliquei durante 3 anos e vi os problemas dessa avaliação. Eu fui estudar o teste de Mackenzie, né, onde a gente adaptou o teste de prancha. A gente utilizou o teste de core, as propostas de Kendo, de core, o teste de estabilidade do core de McGill, os testes funcionais de Brumit, a avaliação postural dinâmica da National Academy of Sports Medicine, os testes de função do core do Scheck, e aí nós chegamos o nosso sistema de avaliação. Esses são alguns trabalhos que a gente utilizou, né, para, por exemplo, para normatizar o que não tinha, que era o teste de agachamento overhead, né? Então, depois a gente foi em busca da literatura, o que se falava em exercícios corretivos, né, em função dos déficits de técnicas de movimento. Esse é um trabalho clássico do Schoenfeld e do McGill, que é o maior estudioso de coluna do mundo na atualidade, né? Para a gente chegar no produto final, a gente pegou o overhead, né? Então, ficamos aí 2 anos pesquisando, né? Vendo se a coisa funcionava. E a gente encontrou coisas interessantíssimas, né? Por exemplo, né? No agachamento, 44% das mulheres eleva o calcanhar, do masculino 53%. Então, verificar a mobilidade do tornozelo é importantíssimo para ver o agachamento, né? Por exemplo, coxa, não paralelo solo. E aí nós desenvolvemos uma ficha, né? Para cada teste, nós temos uma ficha de avaliação qualitativa. Então, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Então, no agachamento, a gente tem 10 possíveis déficits de movimento que nós utilizamos. Aí o teste do core, né, que a gente adaptou do Mackenzie, né, a gente padronizou o teste e fizemos uma tabela baseada em 2.000 dados de ingressantes de academia no Brasil. Então, aí nós fomos na literatura. Então, o que a literatura científica diz? O Liberson diz que as pessoas têm que ficar pelo menos 50 segundos, o mínimo para ela sair da zona vermelha, mínimo de 50 segundos na prancha ventral em isometria. A Shirley Sharma fala em 40, o Michael Bolle fala em 40, o McGill fala em 40. Então, nós chegamos aí a um consenso. Então, na literatura,
não existe a referência sobre quanto tempo a pessoa deve ficar na prancha para verificar a força de resistência e estabilidade. E a gente viu detalhes interessantes, né? 51% das mulheres não atingem o mínimo de 40 segundos. Aí, de repente, essas mulheres estão lá fazendo as aulas, aquelas ridículas aulas de abdômen, que é mais pescoçal do que abdominal. Tá? Aí a gente viu também o teste de Kendall, né, que é um teste clássico da literatura, né, do Kendall e Kendall, e a gente viu outro dado interessantíssimo, né, para orientar a montagem de treinamento de core, o contato da coluna 460 graus, entre 90 e 60, ou seja, são pessoas que têm muito pouca estabilidade do core, então o transverso do abdômen, o multífido, do assoalho pélvico, a consciência corporal e ativação é muito pobre. E aí depois a gente publicou um trabalho, né? A gente publicou lá, isso foi um trabalho de finalização de curso de uma assistente minha, né? A Aurora, a Márcia Aurora, né? A gente avaliou 1.317 alunos ingressantes, né? E aí a gente viu, olha que coisa interessante, né? A gente viu que, olha lá, também o N, né? De regular, então de homens, olha aí, 293, e olha as mulheres. Isso mostrou que as mulheres têm menos força de resistência, de força e estabilidade do core. Isso foi o teste de Kendall. Tá? Bom, e aí na minha tese de doutorado, né, nós validamos o instrumento para análise qualitativa do agachamento a fundo. Isso não existia na literatura, esse teste é inédito, tá? Então, eu fiz no meu doutorado, né, a gente validou um instrumento para análise qualitativa. Então, essa é a padronização da avaliação do agachamento. A gente padronizou o agachamento backhand, né, que eu recomendo que para muitas pessoas, né, eu até tiro essa posição, o idoso, por exemplo, uma pessoa com pouca mobilidade de ombro, eu tiro o bastão e faço com a mão na cintura. Tá? E aí nós validamos, né? Foi feita a validação, analisado por 6 doutores, né, que validaram a proposta do teste. Aí nós criamos essa avaliação qualitativa na parte superior do corpo, perna dominante, avaliação da perna dominante. A gente usou aqui a escala de Likert, né, de 0 a 4, para atribuir os valores. Aqui a gente tem a identificação dos déficits de movimento. Tá? E aí depois, na parte inferior do corpo também, né, alinhamento do joelho, dominante, não dominante, a gente avalia os dois, a gente usou isso na pesquisa, né, na nossa tese, né? Ângulo de transição da perna, como é que fica, a perna não dominante, a coxa, então é bem detalhado. Então, o aluno Bom, na literatura, né, pessoal, na literatura a gente tem os testes clássicos, né, de aptidão funcional TAF, né, pela pesquisadora Rick Jones. Então, a gente recomenda, né, eu tenho usado alguns desses testes quando o idoso ele tem bastante dificuldade. Então, por exemplo, a gente inclui o teste de caminhada de Rockport, aí tem os testes, esses são os testes de Rick e Jones. São os testes clássicos da literatura. Tá bom? E aí nós criamos a nossa avaliação multifuncional, ela é composta de testes isolados e testes globais. Depois tem toda uma explicação por quê, né? E aí o que a gente fez? Nós dividimos em 5 grupos. Os globais 1, que é o agachamento overhead com bastão, é um exercício multicomponente. E o avanço a fundo, esse aqui era um teste inédito. Aí tem os testes do core integrado, que é a flexão e extensão do cotovelo, e 4 apoios. Aqui também tem core, a gente observa core. Aí tem o teste isolado do core, que é a extensão do quadril, e o teste de prancha. E aí depois nós vamos para os testes isolados de amplitude de movimento. Complexo articular do quadril, que é a flexão alternada do quadril, tá? E a extensão do quadril, teste de Thomas. E aí depois nós vamos de novo para os testes de Thomas e de Rick Jones, que é a flexão, abdução, adução dos ombros e rotação interna. Assim eu tenho uma visão geral, tenho uma visão global, e para eu fechar o diagnóstico, eu preciso, então, ter uma avaliação completa. Por quê? Por que o aluno agachou? Será que é encurtamento do reto femoral? Será que é estabilidade do core? Pô, mas ele perdeu a estabilidade do tronco, mas ele passou no teste de core. Opa, então o problema está na consciência corporal, tá ok? Bom, aqui para vocês terem ideia, então, né, então, uma aplicação prática, esse é um aluno de 32 anos, depois um aluno de 72 que treina, então, veja lá, então, esse teste de agachamento overhead. Veja lá, pessoal, olha a instabilidade do tronco dessa criatura, né? Isso. E desce, vai. Então, 32 anos. Mais uma vez, vai.
E veja onde ele fica. E agora vamos ver um aluno de 72 anos. Às vezes as pessoas me perguntam, professor, a sua avaliação multifuncional pode ser feita por idoso? Pode, se for um idoso ativo. Agora, se é um idoso, às vezes, o idoso sedentário, sem experiências anteriores, talvez a Rick Jones seja interessante, tá bom? Então, veja a diferença, né, do... Frente, prepara e vai. Prepara e vai. Então, a gente observa, né, que o envelhecimento, se a pessoa é treinada, é orientada, veja a diferença, né? Um jovem destreinado, esse me procurou para fazer a avaliação do interior, o cara estava fazendo funcional. Imagina o cara fazendo funcional, passada, overhead, snatch, aquelas coisas todas, com essa instabilidade, tá? Bom, aí um outro detalhe interessante, uma jovem professora, né, também, essa professora de educação física, tá? Olha o agachamento dela, olha aí. E aí você tem uma jovem senhora de 75 anos, treinada, que tem um bom consciência corporal, um bom controle neuromotor. Então, essa aluna aqui não passou em alguns testes, né? E essa aqui passou em todos, com 75 anos, tá? Bom, esse é o teste de Kendall, esse é muito interessante. Observe aqui, tá? Vocês vão ver uma luzinha branquinha aqui embaixo, o momento que a Gerlane, eu estou usando o nome, é o filme que ela me autorizou, fez o curso com a gente, então ela sabia que todo esse material ia ser usado com finalidade didática. Já apareceu a luzinha branca, estão vendo lá embaixo? Ó, já parou, já saiu, já perdeu. Tá? Então veja que essa é uma... A hora que você sentir que ela vai ser contra o chão, você não vai encontrar com o solo. Ela parou aqui, já perdeu o contato da lombar. Consegue? Mais um pouquinho. Ainda tem contato, Lia? Mais um pouquinho. Olha lá. Agora Tá saiu. Ficou em 20 graus, ela ficou em 50, 60. Bom, esse é uma avaliação do agachamento, né, de um aluno com uma boa consciência corporal, mas com sobrepeso, 69 anos, tá? Então, vamos ver aí o agachamento dele. Desce. Afunda. Isso. Veja. E desce. E vai. Mais uma vez. E vai. E aqui a gente usou com ele também para saber o teste eu utilizei o teste de sentar e levantar para fazer uma correlação, né? Que é o teste de Hickley Jones, tá bom? Para ver a potência, tá? Então a gente observa, esse teste dura 30 segundos. Veja que interessante, ele tem força para sentar e levantar da cadeira, então tem força de resistência. Ele fez lá 12 ou 15 repetições. Mas veja como ele joga o tronco para frente. Então, ele tem um problema de mobilidade de ombro e de estabilidade. Agora, ele tem força para levantar da cadeira. Tem idoso que não tem essa potência. Tá? Tá? E aí eu fiz o teste de força de resistência, né? Ele chegou em fadiga em 15 repetições. Agora, veja que interessante, né? Então, aqui é o teste de avanço a fundo. Esse é o teste que nós padronizamos. Vocês estão vendo, tem uma marca aqui, essas duas marcas no chão, ele dá a passada, eu normatizei isso em função do tamanho da passada, em que o joelho da perna da frente e trás fica em 90 graus, tá? Então, aí ele... Veja que interessante. Observe a instabilidade e a mobilidade dele. Olha, veja a rotação externa, olha o problema de mobilidade, e veja que o tronco dele cai para frente, uma limitação de mobilidade e de equilíbrio. Imagina se esse aluno chega na academia e vai fazer corrida, vai fazer jump split squat, vai fazer burpee para emagrecer, né? Esse besterol que a gente tem visto por aí, né? Tá vendo? É padronizado, tem a casinha que ele tem que ficar. Tá? Veja lá, olha lá. Ele tem uma rotação externa, ele naturalmente ele tem essa rotação. Olha o glúteo médio dele como rota e como ele faz o joelho para dentro. Então, ele precisa trabalhar muito a consciência corporal, a mobilidade. Veja a dificuldade. Olha lá, na passada ele consegue, quando pisou, tá vendo? Olha a estabilidade. E aí agora tem um paradoxo interessante, né, pessoal? Veja, fala, puxa vida, o tronco dele cai para frente, né? Que coisa. Deve ter problema do core, né? O core não tá estabilizado. O tronco dele caiu para frente. Vocês viram que no avanço a fundo, né? A gente ajuda, posiciona. Olha que interessante.
Ele consegue controlar a lombar. Olha a consciência, ele tem uma excelente coordenação motora, consciência corporal. O problema dele é estabilidade e mobilidade, não é força. Olha a força do core, olha, vocês viram? No teste de Kendall, né? Ele zerou.